Bem, tema dessa aula é por que a alma adoece? A raiz dos sofrimentos interiores e o caminho de cura segundo a psicologia tomista. Então, essa é a grande questão, né, que todo mundo quer saber, como que a alma adoece e como que a gente pode encontrar o caminho de cura, que é o principal. Oi? Dá licença um pouquinho. Sim, Tá muito baixo, eu não estou conseguindo falar. tá Ouvir, muito aliás. baixo. Obrigada por avisar. Vamos, então, ajustar aqui a questão do microfone. Não tem que colocar um. Só um instantinho que o Jean está tentando resolver aqui, tá? Essa questão do microfone, para pegar com o som um bom audível para todos. Melhorou? Ainda está baixo. E agora, dona Maria José? Ainda está baixo? Tá, ainda tá. Não sei se é só para mim, porque para mim tá muito baixo. Para mim tá normal. Normal, então pode ser. Eu aumentei aqui o meu celular, mas não é aqui também, não. Mas tá bom. Tá bom. Vou tentar falar um pouco mais alto, então. Tá bom. Tá? Para a senhora conseguir ouvir e acompanhar também com tranquilidade, tá bom? Tá bom, obrigada. Não é nada. Então, por que a alma adoece? O que é adoecer? Uma febre, uma dor, uma infecção, uma fratura. Sabemos reconhecer quando algo no físico está fora do lugar. Mas e quando é a alma? Uma pesquisa recente mostra que mais de, se não me engano, são 89% das pessoas no mundo de hoje têm algum tipo de doença mental, transtorno, síndrome. Então, é algo muito recorrente. E as doenças mentais estão cada vez mais incompreendidas, né? Por outro lado. Pessoas adoecem por dentro quando vivem em contradição com a verdade, quando perdem o sentido das coisas, quando se acostumam com a tristeza, ou quando deixam a alma viver no escuro, sem direção, sem clareza, sem paz. Em suma, quando permitem que as emoções dominam a razão. Essa é a grande questão, né? A inteligência precisa governar as nossas emoções para que possamos dizer que temos sanidade mental. E claro que quanto maior é o domínio da razão sobre as emoções, maior também será a sanidade mental da pessoa. E o contrário é a mesma coisa. Quanto mais desordenada estiver a alma, maior será, então, seu padecimento. E, diferentemente de um machucado físico, o sofrimento interior, ele não aparece nos exames, mas ele se manifesta nos pequenos vazamentos do dia a dia, né? Vamos chamar assim. Pequenos sinais. A irritação constante, um cansaço que não passa, a pessoa dorme a noite toda, às vezes ou dorme mal ou dorme bem, mas de todo jeito acorda sempre cansada. Uma sensação de vazio existencial, de que algo está faltando, de que algo não está bom o tempo todo. Desmotivação, falta de vontade de fazer qualquer coisa. Uma ansiedade às vezes gritante, às vezes silenciosa, mas presente com coisas mínimas, e uma culpa que não se resolve, que vai sendo alimentada cada vez mais, um medo de si mesmo, de alguém, da vida, de qualquer coisa, e tudo isso são sinais de que algo não vai bem dentro de nós. Então, existe uma desordem, e a desordem é a raiz do sofrimento psíquico. Para a psicologia tomista, adoecer interiormente é perder a ordem da alma. E quando as potências não estão em harmonia, razão, vontade, afetividade, não estão hierarquicamente
ordenadas, existe uma desordem dentro de nós, e essa desordem causa dor, causa sofrimento, causa adoecimento psíquico. A inteligência, que foi feita para conhecer a verdade, se enche de confusão, né, de ilusões, de mentiras, de relativismos. E a pessoa, então, fica com o seu juízo prejudicado, porque ela não consegue entender as coisas conforme as coisas são na realidade, e sim conforme essa ilusão, essa percepção equivocada que ela tem da vida, de si mesma, das coisas. A vontade, que foi criada para escolher o bem, se enfraquece e se entrega ao vício ou, outras vezes, à inércia. Os afetos, que deveriam acompanhar a razão, se tornam dominadores, e a pessoa, então, começa a ficar impulsiva, tomando várias decisões de maneira caótica mesmo, trazendo muitas consequências ruins, negativas na pessoa, sendo governada pelos seus instintos inferiores. Não tem como ficar bem diante de uma situação dessa, né? E isso é o que chamamos de desordem interior. E não se trata de algo meramente psicológico. Se trata da estrutura da alma humana que fica em ruína quando está desestruturada. Né? Não é mesmo, Jean? Sim. E o mundo moderno, ele nos dá uma falsa ideia de normalidade, né? Como que tudo fosse normal. Hoje, muitos acham normal viver ansiosos, porque tem tanta gente ansiosa que parece que faz parte da rotina, faz parte da vida e não tem nada errado com isso. Ou desanimados. Quantas pessoas sem ânimo para nada vão empurrados para o trabalho, ou acordam e dormem desnorteados, como se não tivesse rumo nessa vida, né? Ou viciados em estímulos, pessoas quase como zumbis aí, vivendo de uma maneira sem alma quase, né? Lógico que tem uma alma presente ali, mas uma alma tão desgovernada que a pessoa parece desalmada. Estão me ouvindo? Eu deixei meu fone desligado para não atrapalhar aqui. Mas a sociedade hoje, nós vemos isso claramente. Claramente. É impressionante. Em toda a sociedade, nós percebemos uma doença, né? Nós percebemos pessoas que querem adotar bonecos, nós percebemos pessoas que têm desejos de ter outros prazeres que há alguns anos atrás, algum tempo atrás, seria complicado. Então, a sociedade ela está entrando num colapso mental e nós precisamos nos reorganizarmos para que isso não nos afunda. E digo mais ainda, né? Nós temos que estar preparados para ajudar os nossos, né? Nessa situação na qual a sociedade está se afundando. Sim, e não é normal, né, estarmos assim nesse processo de deteriorização humana, né, que vai caindo cada vez mais, né, nesse exemplo que já deu aí, dos bebês reborns tão famosos, olha como é que foi acontecendo uma decadência. Começou com a diminuição do número de filhos, cada vez mais, né, de 12, 15, 12 para 6, 5, 4, 3, 1, 0, né? Tem gente aí que está decidido não ter filhos. E depois começaram a substituir por cachorros, né? São os chamados pais de pets. E depois, de uma degradação ainda maior, alguns começaram a adotar samambaias. Eu achava que era só um modo de dizer, mas depois eu descobri que não, é literalmente isso. Algumas pessoas estavam cuidando de samambaias como se fossem filhos. Nada contra samambaia, mas samambaia é samambaia e filhos são filhos. Né? Existe uma diferença gritante aí. E achando que não poderia piorar mais, ainda vem uma situação pior. Agora estão adotando bonecos e criando como filhos. É um claro sinal de uma insanidade social, né? Porque isso aí está espalhado pelo mundo afora. E isso não é normal. Não é normal a pessoa não conseguir amar com constância. Não é normal viver ocupado demais o tempo inteiro, sem tempo para rezar, sem tempo para refletir. Isso não é normal. É apenas frequente. Acontece o tempo inteiro, mas tem algo de errado aí. E quando o anormal se torna rotina,
o adoecimento da alma se instala silenciosamente, sem a pessoa perceber, e vai destruindo a vida de dentro para fora. A alma foi feita para o céu, e por isso sofre no caos. Porque o céu é ordem, então se a alma está no caos, ela vai necessariamente sofrer. E é interessante que o mundo ele está em desordem, porque nosso interior ele está em desordem. E geralmente as demais abordagens têm essa preocupação com a matéria, com o corpo em si, né? E muitas vezes nós preocupamos com isso. Nós vamos à academia e nós temos que ir à academia, nós temos que fazer algo para a saúde do nosso corpo. Mas enquanto isso, a saúde da nossa mente ela está sendo destruída e muitas das vezes por coisas que estamos consumindo, aquilo que a Liliane falou, né? A gente começa a consumir coisas que não deveriam ser normais, como algo normal, e quando a gente percebe, a gente está nessa espiral de loucura. E aquelas pessoas que são as minorias, que estão na normalidade, essas pessoas começam a passar para nós que estamos, quando eu falo nós no sentido geral da sociedade, nós que estamos nessa espiral da doença, aquela pessoa passa para nós um sinal de desequilíbrio, ou seja, aquela pessoa que está normal, ela é uma pessoa desequilibrada. É lógico, né? Aquilo que a Liliane falou, nós podemos cultivar as flores, nós podemos cuidar dos animais, mas nós não podemos substituir as nossas carências por essas coisas, muitas vezes passageiras. A alma, ela foi feita para Deus, a alma é eterna, como já dizia Aristóteles, a alma é eterna, por isso que a alma não morre, né? Para os que acreditam em Deus, a alma vai para o céu ou vai para o inferno. E para aqueles que não acreditam em Deus, eles têm que pelo menos viver nesse mundo de forma virtuosa. Porque sim, tem pessoas que não acreditam em Deus, mas quando olham para a sociedade doente, eles pensam, que loucura é essa? Que loucura é essa? Sim. E as consequências, né, de uma alma imortal são para todos, mesmo para aqueles que não creem. Mas isso que o Jean está falando é muito verdadeiro, né, de que mesmo as pessoas que não creem, elas podem, ao menos, mesmo que elas não creem na imortalidade da alma, mas por uma questão de dignidade humana, procurar viver de uma maneira mais saudável, né, buscando a sanidade mental. E a alma, então, ela foi feita para o céu, para a eternidade. E a alma humana, ela foi criada para a ordem, para a verdade, para a paz interior. Ela é como uma harpa afiada. Tudo em harmonia, quando bem conduzido, traz uma música maravilhosa, a pessoa vive bem. Mas quando as cordas são puxadas sem direção, o som se torna um ruído. E um ruído se torna uma dor. Ninguém quer ouvir, todo mundo quer tampar os ouvidos, né, com barulho ruim. Por isso, a alma adoece quando vive longe da verdade. Quando perde o seu fim último para o qual foi criada, quando esquece a sua estrutura, ou quando se afasta da luz. E é isso que nós queremos restaurar aqui, nessa nova fase da clínica, que na verdade é uma coisa que a gente já faz, né, há muito tempo, mas a gente quer dar uma ênfase maior nisso, porque nós vemos que o mundo precisa, de fato, dessa luz tomista, de ir a Santo Tomás, parece que é a única solução viável para esse caos que nós vivemos, esse hospício a céu aberto que nós estamos assistindo aí. Então, é isso que nós queremos restaurar. A ordem interior, a verdade sobre quem é o homem e o caminho de volta à harmonia da alma. Ansiedade, tristeza, compulsões, apatia, isso não são apenas sintomas, são sinais de que algo mais profundo dentro da alma está desordenado. E é patológico quando nós percebemos que as pessoas não se conhecem, né? Muitas vezes eu falo com meus pacientes que Deus criou o homem para, pelo menos nós vemos isso no Catecismo de Trento, né? Deus criou o homem para 3 coisas, né? Amar, conhecer, amar e servir a Deus. Mas nós vivemos uma sociedade que as pessoas não se conhecem, ou quando se conhece, e acham que se conhece, porque vem o egoísmo, né? Ou seja, como é que eu posso conhecer a Deus se eu não consigo, se eu não procuro estudar o que é Deus, as coisas que estão ao meu redor? Como é que eu posso conhecer o próximo se eu não me conheço? Uma alma doente, o primeiro ponto é esse, eu não me conheço. Afinal de contas, quem é o Jean?
Como é que eu posso amar a Deus se eu não consigo me amar? E eu não estou falando do amor no sentido egoísta. Como é que eu posso amar a Deus se eu não me amo? Como é que eu posso amar ao próximo se eu não me amo? Como é que eu posso servir a Deus se eu não me sirvo? Se eu não sirvo ao próximo? Nós estamos numa sociedade que a pessoa ou se serve, tudo é para mim, tudo é para o meu umbigo, tudo tem que andar conforme a minha vontade, ou a pessoa simplesmente ela desiste de tudo. Ah, não, eu sou uma pessoa fraca, nada para mim, nada foi feito para mim, eu sou o resto daquilo que é o pior da sociedade. Isso é triste, porque é extremo. A falta, né, e o excesso. E justamente a psicologia tomista, ela vem buscar esse equilíbrio, essa justa medida, esse meio termo, ou seja, sofrer e sofrer bem, chorar e chorar quando precisamos chorar, sentir tristeza quando a tristeza nos pertence. Mas, puxa vida, viver uma vida de tristeza ou viver uma vida de alegria exagerada é sinal claro de uma sociedade doente. A Liliane falava sobre a questão da música. A gente já começa a perceber a música, a decadência na música, e como a música é importante para a gente. Mas quando a gente percebe a decadência na música, você percebe que a sociedade está doente. Sim, a gente percebe esses sinais, né, das enfermidades na alma social, né, nessa insanidade geral, social, pela música, pela arte, de diversas maneiras, né? Mas também por esse número tão grande de pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, está num número tão elevado que é difícil que nenhum de vocês que estão aqui acompanhando ao vivo, ou vocês que vão ouvir a aula futuramente, gravada, não conhece alguém que esteja nessa condição, né, de sofrendo de ansiedade, ou depressão, ou síndrome de pânico, etc. A ansiedade, muitas vezes, nasce da inteligência que perdeu a clareza. A mente corre sem direção, tentando controlar o que não compreende. Daí não consegue e gera essa ansiedade. A tristeza profunda é não uma tristeza comum, normal, como uma paixão da alma que a gente sente, às vezes, numa situação de perda de alguém, ou de alguma coisa ruim que nos aconteceu, então é normal sentir tristeza. Mas aquela tristeza que não passa, aquela tristeza que enraiza na alma, e que é profunda, intensa e contínua, já estamos falando de uma tristeza patológica, né? Já uma depressão. E isso acontece quando se torna... o motivo pelo qual a pessoa está triste se torna um peso constante ali na vida dela. E isso revela uma vontade enfraquecida, que não vê mais sentido ou bem possível a ser alcançado. Perdeu o sentido da vida. Ou vai perdendo aos poucos, né? As compulsões, que vão desde comer demais ou até o excesso de uso de telas, são tentativas afetivas de silenciar a dor, né? Emoções descontroladas, que procuram prazer imediato para aliviar uma alma em desequilíbrio. Então, a pessoa ela não quer ver o que está dentro dela e ela se ocupa o tempo inteiro com alguma coisa, né? Vai vendo vídeo atrás de vídeo, status e todo esse excesso de redes sociais, a ponto da pessoa, muitas vezes, deixar de ter uma vida real, que é aquela que acontece aqui agora, na realidade da vida, e ela se transfere para um mundo virtual ilusório, que não existe, como fuga da dor. Transforma-se o prazer imediato em felicidade, né? Tudo aqui agora é melhor, né? O desequilíbrio, não há problema você utilizar as redes sociais. Puxa vida, olha só, né? Às vezes eu me sinto um homem pré-histórico, porque eu tenho uma rejeição muito forte contra as redes sociais, porque eu atendo muitas pessoas que estão realmente escrava da rede social. A rede social não é problema. Mas quando a pessoa ela coloca no objeto o prazer, o objeto material prazer, o objeto emocional prazer, essa pessoa ela vive sim um momento de doença. Vamos pensar que essa pessoa, a alma dela ainda não está de forma profundamente doente. Ela está naquele resfriado inicial, que se ela tomar uma quantidade boa de vitamina C, está excelente. Mas se ela deixar esse resfriado piorar, não tratar dele,
pode virar uma gripe ou pode virar uma pneumonia. A questão aqui é que quando a gente coloca no prazer aquilo que é mais importante do que as pessoas ou o próprio Deus, é um sintoma claro de uma alma doente, né? É uma desordem, né? Desordem. E nós temos visto também muitas pessoas apáticas, né? Vivenciando assim um estado de apatia, uma espécie de paralisia da alma, e é talvez a desordem mais silenciosa, que a pessoa nem percebe. Surge quando a pessoa abandona o desejo de buscar o bem e começa a pensar apenas em existir, sem viver. Como diz uma música, vivendo por viver. Ela existe, mas ela não consegue encontrar alegria nenhuma na vida. E tudo isso tem um ponto em comum, todas essas enfermidades, esses transtornos. É a alma que perdeu a sua ordem interior. E sem ordem não há paz, não há vigor, não há direção. E como saber se a alma está desordenada? Como que a gente vai saber se estamos passando por um processo, mesmo que seja inicial, de adoecimento mental ou emocional? As desordens deixam sinais, né, que são os sintomas. Sintomas, às vezes, visíveis de uma desordem invisível. A gente não vê a desordem, mas a gente vê os sintomas, que são esses sinais que nos permite ver que algo não vai bem. Chamamos de sintoma aquilo que se vê. O corpo acelerado pela ansiedade, né? A pessoa o tempo inteiro querendo fazer muitas coisas sem conseguir ordenar bem o que está sendo feito, por que está sendo feito daquela maneira, sem reflexão. Os olhos sem brilho de tristeza, os hábitos repetitivos das compulsões, ausência da vontade, apatia, mas o que os olhos veem é apenas a superfície. Esses sinais são só os primeiros pontinhos, é a ponta do iceberg. Por trás desses sinais está uma desordem invisível, a alma que não sabe mais para onde vai, a vontade que perdeu o gosto pelo bem, a mente mergulhada em confusão, os afetos soltos, sem direção, sem medida. É como uma casa bonita por fora, mas com uma estrutura abalada por dentro. Qualquer ventinho a derruba. E é por isso que tratar apenas os sintomas não basta. É preciso ir à raiz interior, à causa mais profunda do problema, onde o problema realmente começou, na alma. E para compreender por que a alma adoece, é preciso primeiro entender como ela foi criada para funcionar, né? Qual que é o seu estado saudável de funcionamento. Santo Tomás de Aquino, com precisão filosófica que ele tem, né, e uma visão profundamente humana, ensina que a alma racional, que é própria do ser humano, possui 3 potências principais, como se fossem pilares do edifício interior de cada pessoa: o intelecto, a vontade e a afetividade, ou as paixões. Essas potências não são independentes, elas atuam em conjunto. O intelecto mostra a verdade, a vontade escolhe o bem, né, a partir dessa iluminação que ela recebeu da inteligência, e os afetos acompanham esse movimento. Assim deveria ser. Quando essa harmonia é vivida, nasce o que nós chamamos de ordem interior, e a alma está íntegra, firme, luminosa, capaz de agir com liberdade e paz. É o estado de perfeição que os santos alcançaram. Eles chegaram nesse patamar de ordem plena do seu interior. Uma alma magnânima, né? Uma alma grande, uma alma que está desapegada das coisas desse mundo, mas sabendo viver nesse mundo. Por isso que chama-se de alma magnânima, né? Uma grande alma. E, ao contrário, é uma pessoa desanimada, uma pessoa sem alma, né? Uma pessoa cansada, fatigada. E o intelecto é a potência da verdade. É a potência mais elevada da alma humana. Foi feito para conhecer a verdade, né? Como eu já disse. E aí, tanto sobre o mundo, quanto sobre Deus, quanto sobre si mesmo, né? Já agora mesmo estava dizendo da importância da pessoa se conhecer para que ela possa também conhecer a Deus e amar de maneira ordenada. Um amor que vai, em primeiro lugar, ser direcionado para Deus, e no amor de Deus, ao próximo como a si mesmo. Então, o intelecto que vai nos dar
esse caminho de conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre nós mesmos. Quando o intelecto está saudável, ele conduz a pessoa à luz da verdade. Ela compreende o que deve ser, o que deve fazer, conhece o bem, discerne com clareza e automaticamente se inclina para esse bem. Mas quando o intelecto está obscurecido, obnubilado, confuso, tudo mais se perde também. A pessoa confunde o certo com o errado, acredita em mentiras sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida, vive uma ilusão, cai na relatividade, na confusão, no medo de pensar, de agir, e porque ela não sabe mais distinguir o que é imaginação, o que é realidade, então ela fica completamente perdida. E esse é o primeiro passo para a desordem da alma, o abandono da verdade. E aí nós temos em seguida a vontade, que é a potência da escolha. A vontade é a potência que nos permite escolher o bem conhecido, iluminado pela inteligência. Depois que o intelecto reconhece o que é certo, é a vontade que deve dizer: eu quero isso, eu vou fazer isso, porque isso é bom, isso é para o meu bem. Mas muitas vezes a vontade está fraca, viciada, escrava das inclinações, e aí a pessoa até sabe o que deve fazer, mas não consegue. Ela quer mudar, mas adia, procrastina, deixa para depois. Ah, depois eu cuido disso, depois eu olho. Quer crescer, mas se sabota, nem coloca 1000 empecilhos, 1000 dificuldades. Quer amar, mas se fecha, coloca a culpa no outro. É como se estivesse sempre sendo empurrada pelas forças de fora e pelos impulsos de dentro. Isso mostra que a vontade perdeu o governo da alma, e com ela perde-se a liberdade. Ninguém é livre se não governa a si mesmo. E por fim nós temos a afetividade, que é a potência do movimento interior. A afetividade, que inclui as emoções e as paixões da alma, é o motor do nosso agir. Ela nos move para aquilo que julgamos bom e nos afasta do que percebemos como mal. Então, veja como Deus é perfeito em tudo que faz. Ele já nos deu internamente essa capacidade de nos afastar do mal e ir em busca do bem. Mas quando a afetividade está desordenada, quando ela está ordenada, primeiramente, ela acompanha o intelecto e a vontade. O intelecto esclarece, a vontade inclina e a afetividade move a pessoa a agir para o bem. Mas quando ela está desordenada, ela nos arrasta. E aí choramos sem saber por quê, explodimos, ficamos com raiva, com uma ira, por coisas pequenas, por qualquer coisa, né, desproporcional à realidade que estamos vivendo. Entramos em ciclo de tristeza, de raiva, de angústia, de medo. Somos movidos por carências, por memórias, por impulsos ou traumas, e não pela verdade. E assim, a alma deixa de ser livre, porque quem não governa os seus afetos será governado por eles. E é o espelho da sociedade de hoje. As pessoas necessitam de serem notadas, né? Vão para a internet, colocam algumas coisas, eu recordo, certa vez, coisas de anos atrás, né? Quando o Facebook era muito mais empolgante que hoje, né? Mas eu presenciei uma situação com uma ex-aluna minha, né? Quando eu lecionava, da faculdade. Ela terminou com o namorado dela. Não, primeiramente ela começou a namorar, e ela deixou isso público. Ah, é o melhor homem do mundo, é a pessoa mais feliz, é aquilo. E a gente percebe que é uma coisa muito externa, porque quando a gente ama, a gente guarda para nós e para Deus, e as pessoas percebem o amor em nós. A gente precisa um sinal, né? Eu estou amando. Não. Então, quando a coisa é muito externa, necessita de aprovação, é um sinal que algo não está correto. Mas tudo bem, né? Cada um pensa da forma que acha correto. Se ela perguntasse a mim, eu ia chegar para ela e falar que ela não precisava partilhar os seus afetos, né? Principalmente numa praça, que é a internet. Ok. Semanas depois, ela termina, ou ele termina com ela, sei lá.
E ela usa a internet para destruir o rapaz, falando de coisas que necessariamente não precisava falar. Então, ou seja, ela não teve o equilíbrio para começar o namoro, porque ela precisava de uma alta afirmação, e pior, quando o relacionamento terminou, ela também teve equilíbrio para suportar a dor. Essa é a sociedade que nós vivemos. Todos nós passamos ou iremos passar por situações muito difíceis na nossa vida. Mas a gente não tem um ordenamento das nossas emoções, a afetividade, ela fica oscilando. Já foi falado aqui, é lógico que é importante vivermos bem as nossas emoções, né? Eu e a Liliana ficamos rindo, né? Nós deixamos nossas filhas conosco assistir o Divertidamente, né? Na verdade, as minhas filhas queriam assistir, e eu não estava com tempo, aí eu joguei para a Liliane assistir com elas. E para saber como é que era o desenho em si, o filme em si. E o laudo, né, que nós levantamos no final é que o desenho não tem tanta coisa ruim, mas há um problema seríssimo ali, que é a alegria que conduz a vida da pessoa. Para a pessoa ser realizada, ela tem que ser alegre. Então, a alegria é que conduz a vida daquela criança. E, na verdade, isso é um erro. Porque o que conduz a vida do ser humano é justamente a inteligência, a razão. É a inteligência e a razão que vai ordenar o interior do ser humano, ordenar suas emoções. Viver na alegria é muito bom. Poxa, como é gostoso estarmos com pessoas que nós amamos. Como é gostoso a gente abraçar aquelas pessoas que nos faz bem. Como é gostoso a gente recordar até mesmo de um tombo que um amigo seu tomou e você, no seu canto, lembra e começa a rir, né? Mas não pode ser o norte da nossa vida, né? Quem tem que governar, quem tem que estar no comando da nossa vida, da nossa alma, tem que ser necessariamente a razão, né? A inteligência. E quando o intelecto deixa de buscar a verdade, quando a vontade deixa de escolher o bem, e quando os afetos passam a comandar a alma, né, seja a alegria, a tristeza, e a alegria que nem a alegria enquanto fruto do Espírito Santo, mas uma falsa alegria, uma alegria ilusória, né? Na verdade, está mais para prazer imediato do que a alegria propriamente dita. Mas quando os afetos passam a comandar a alma, então a pessoa adoece. Né? E ela não se conhece mais, não sabe mais o que quer, sente muito e entende pouco, escolhe mal, mesmo querendo escolher bem. Ela entra num ciclo de confusão, de culpa, de tristeza, que vai a esgotando cada vez mais por dentro. E isso é o que nós chamamos de desordem da alma. Não viver bem sem a clareza do intelecto. E essas coisas que eu estou falando, a gente não vê em exames, né? Não tem nenhum exame que a gente pode ir lá no laboratório, tirar o sangue e fazer para ver como que está o estado da nossa alma. Mas se percebe nos comportamentos, nos sentimentos, nas escolhas, nas relações. Sinais, né? São os sinais. Mas, graças a Deus, existe um caminho de volta, né? Basta reordenar as potências. A psicologia tomista não tenta apagar os sintomas, ela restaura a ordem da alma, reconectando essas potências à sua missão, iluminar o intelecto com a verdade, fortalecer a vontade com virtude, educar os afetos com a prudência, e é essa reordenação interior que desenvolve a pessoa e que ajuda ela, devolve para ela a clareza, a firmeza, a paz, que ela tanto busca, todos nós buscamos viver em paz. E as causas mais comuns do adoecimento da alma, então temos 5 principais que eu vou falar aqui para vocês, porque se a alma humana foi criada para viver em ordem, com a inteligência iluminada pela verdade, a vontade firme no bem e os afetos guiados com o equilíbrio, então precisamos nos perguntar justamente isso. O que nos faz adoecer? O que rompe essa harmonia interior e mergulha a pessoa no caos psíquico, na desorientação moral, na paralisia existencial? E a resposta é clara na tradição tomista. A alma adoece quando se afasta de sua natureza, do seu fim. E esse afastamento costuma acontecer de 5 formas principais.
Primeiro, a ignorância. A mente fica obscurecida, obnubilada, confusa. E Santo Tomás afirma que a inteligência é a potência mais elevada da alma e que ela foi feita para conhecer a verdade. E quando a mente é obscurecida pela ignorância, a alma perde o seu eixo. A ignorância tira da pessoa da luz da verdade. A ignorância aqui não é falta de estudo técnico, não é isso que eu estou falando. É não conhecer a verdade sobre si, sobre a vida, sobre o bem, sobre Deus. Ignorância é acreditar em mentiras ou interpretações equivocadas, como eu sou o que eu sinto, né? O sentimento é o que vale. Cada um tem a sua verdade, essa ideia de relativizar a verdade. Não tem problema, desde que me faça bem, desde que me faça feliz. São falácias que, quando a inteligência está na ignorância, muitas vezes a pessoa acredita e norteia a sua vida por mentiras, por falsas ilusões. O ignorante não consegue agir bem porque ele não vê com clareza. Vive confuso, vulnerável, dominado por ideias frágeis, modismos, e acaba levando a erros morais graves, que faz com que ele adoeça cada vez mais, né? Porque a alma longe da luz, ela se perde. Age por instinto, né? É como se fosse um animal no cio, né? Puramente instinto. E a alma foi criada por Deus, a alma, né? A alma racional, a alma do ser humano, para chegar ao seu fim último, que é Deus, ao sumo bem. Então, quando você rebaixa essa alma ao instinto, viver puramente por instinto, você está reduzindo toda uma vida a um mero estado animalesco. Sim. E a alma se afasta, então, do seu fim. Primeiro, pela ignorância, né? Segundo, pelos vícios. A vontade fica escravizada nos vícios. A vontade humana foi criada para escolher o bem, mas ela pode se corromper, né? Se ela se corrompe, então a alma se entrega aos vícios, né? E a vontade, ela vai se corromper, ela vai ficar escravizada em consequência de uma razão não iluminada pela verdade. E um vício é um hábito enraizado que enfraquece a liberdade. No início, até parece escolha, mas depois se torna prisão. Nós podemos pegar aqui como exemplo a pessoa viciada em drogas, né? Então, parece que ela escolheu usar, ela parece uma escolha livre dela, é uma liberdade, eu posso fazer o que eu quero, mas depois aquilo se torna uma prisão da qual ela não consegue mais se libertar, né? Pelo menos não facilmente. Existem vícios evidentes, como a gula, a luxúria, a preguiça, vícios em telas, compulsões, mas há também vícios afetivos, como que às vezes não é tão evidente, né? Como uma busca desesperada por aprovação, né? Preocupação excessiva com o que os outros vão dizer de mim, uma irritação constante, um estado orgânico de impaciência, de ira, uma instabilidade emocional. Até mesmo perfeccionismo, né? A pessoa, ela quer que tudo acontece do jeito que ela quer. Quer ter o controle sobre tudo, quer ter né? o controle sobre tudo. Isso é perigoso, né? Então, esses distúrbios vai deixando a alma mais podre, a alma mais destrutiva. E o vício destrói a vontade, pois tira dela o gosto pelo bem e o vigor para resistir ao mal. Só não consegue mais lutar contra o mal. E a alma enfraquecida começa a desejar o que a destrói, e já não consegue escolher aquilo que a salvaria, aquilo que a levaria para o bem, porque ela está presa nos vícios. E uma terceira coisa que afasta a alma da sua finalidade são os traumas, uma afetividade ferida. Os traumas marcam a vida, e geralmente começa ali na infância, né? Mas pode acontecer também ao longo da vida alguma situação que causou um trauma, uma lembrança triste e imensamente dolorosa. Quando uma dor é vivida sem sentido, sem consolo, sem elaboração, ela se fixa. E quando isso acontece, a pessoa ela começa a operar de dentro para fora, ou seja, aquele trauma começa a deixar marcas nas ações da pessoa, aquele trauma governa a pessoa, aquela dor
que não está elaborada, que está ali dentro dela latente, é o que vai movimentar ela nas suas ações. Então, imagina uma pessoa sendo movimentada por uma dor traumática, né? Isso vai gerar medo, bloqueios, reações desproporcionais, né? Então, a pessoa se apavora com coisas que seriam muito simples, ela fica desconfiada de tudo e de todos, ou ela trata todos com muita dureza, ou ela tem uma apatia na vida. A afetividade ferida se torna um filtro distorcido. Tudo é interpretado à luz da dor passada, né, daquele trauma que a pessoa viveu. E traumas não resolvidos geram afetos desordenados. E sem afetos educados pela razão, a alma se torna instável emocionalmente, explosivas ou mesmo insensíveis. A dor não curada passa a comandar a pessoa. Eu posso dar um exemplo aqui? Sim. Eu, até meus 10 anos, eu tive problemas sérios de ouvido, né? Uma otite muito séria. Então, eu desenvolvi a dislexia. Eu não conseguia pronunciar as palavras direito, não conseguia ouvir as palavras direito. Então, era muito comum trocar o P pelo B, o B pelo F, e isso foi ao longo da minha vida, né? Eu sou de família muito simples, quando eu descobri o problema já era muito tarde. E é óbvio que na escola na qual eu estudava, uma escola pública, as pessoas brincavam, me zoavam, né? E isso me feriu bastante enquanto criança, principalmente porque quando eu ficava nervoso, aí que eu trocava tudo, né? Eu ia falar, pega a bola para mim ali, que eu quero jogar bola, né? Aí eu dizia, quer jogar bola, é bola, e pronto, né? Então, isso me atrapalhou muito até minha pré-adolescência. Eu tinha 2 caminhos a seguir. Deixar que isso me destruísse e eu me revoltar contra meus pais, ou as pessoas, a Deus que me fez assim, ou me deixou assim, ou simplesmente eu ia ter um sentido de vida, usar essa fraqueza na qual eu tinha como uma forma de melhorar. Então eu passei a ler mais, tentar conversar mais com as pessoas. Eu era uma pessoa muito introspectiva, muito fechada, né? Eu comecei a querer conversar mais com as pessoas e, por fim, me decidi a mexer com vendas, né? Foi um dos primeiros serviços que eu tive. E isso me fez, sim, olhar aquilo que me feria, eu olhar de frente para aquilo e falar, eu sou mais forte que aquilo. Hoje em dia, as pessoas não conseguem fazer isso porque estão desordenadas. Então, elas necessitam de um certo afeto, uma certa carência, ou tadinho dele, gente, ou isso ou aquilo. Isso é um dos grandes mal dessa sociedade. O vitimismo, né? Vitimismo. Uhum, verdade. Então, é preciso encarar a dor de frente, né? Quando a gente encara a dor de frente, a gente tem muito mais potencial para cura, para melhorar, ou no mínimo para saber lidar com aquela dor. É claro que existem situações que a gente não consegue sair daquela dor sozinhos, né? Traumas mais profundos, mais graves, a pessoa precisa de um auxílio, de uma ajuda profissional, na maioria das vezes, para conseguir superar, ou às vezes de direção espiritual, enfim, alguém que ajude ela a sair daquela situação. Quarto ponto, quarta causa, né, que nos afasta da natureza da alma e adoece a alma. A falta de sentido, a alma vazia. O ser humano precisa de um porquê, uma direção, um fim último, um sentido que una todas as partes da vida. E quando a pessoa não sabe por que ela está vivendo, tudo perde sabor. Os estudos, o trabalho, o casamento, e até a fé se torna mecânica. Essa falta de sentido gera um cansaço existencial, desmotivação crônica, a pessoa não tem motivação para fazer nada, um vazio interior que causa angústia, e muitas vezes é desesperador, desejo de fuga da realidade. Então a pessoa fica procurando pequenos prazeres em qualquer coisa, para que ela possa fugir daquela realidade vazia, sem sentido, em uma busca constante por distrações. Essa pessoa está tão ocupada o tempo inteiro com 1000 coisas, diferentemente de uma pessoa que se ocupa porque ela tem realmente muitos afazeres, né? Mas tem casos de pessoas que se ocupam
propositalmente, mesmo que de forma inconsciente, com o objetivo de fugir da sua realidade, da sua dor existencial, desse vazio que ela enfrenta. A alma, ela foi criada com um fim superior: conhecer a verdade, amar o bem, alcançar a eternidade. Quando esse fim é ignorado, o homem adoece de vazio. E a quinta causa é a fuga da verdade, a raiz de toda desordem. Por fim, há uma causa mais sutil e devastadora, que é a escolha deliberada de fugir da verdade. Às vezes, a verdade é exigente, ela cobra renúncias, conversões verdadeiras, humildade, reparação, perdão. E então, por medo ou por apego, a alma foge e se engana, se justifica, se anestesia, porque é muito mais fácil, É muito mais fácil fingir que não está vendo, é muito mais fácil fugir da verdade para não ter que encarar a realidade, para não ter que ter esforço mesmo na vida. Às vezes é preguiça de existir, preguiça de ter que fazer qualquer coisa. Mas fugir da verdade é fugir de si mesmo. E uma alma que se nega a ver a realidade, ela nunca será livre. A pessoa que vive de personagem é a pessoa que foge da verdade, né? Quando eu uso uma máscara para estar bem na igreja, eu uso uma máscara no meu ambiente de trabalho, eu uso uma máscara até para com os meus filhos, né? Não é que eu tenho que revelar minhas fraquezas para os meus filhos, mas também, ao mesmo tempo, eu não posso ser uma pessoa falsa, né? Quando a pessoa ela começa a utilizar subterfúgios, ela cria personagem, essa pessoa é uma pessoa fraca, uma pessoa que está com a sua vida comprometida, né? Sim. E essa fuga, ela pode aparecer de várias formas, através de um relativismo moral. Então, a pessoa relativiza conforme a conveniência para ela, mentiras repetidas sobre si mesmo. Olha, fizeram uma pergunta aqui, foi muito rápido. Tá? Dá uma olhada se consegue ver aqui. Então, deixa eu só terminar o raciocínio aqui, eu volto aí na pergunta, tá bom? Então, mentiras repetidas sobre si mesma, eu não consigo, eu não sou capaz, tantas outras coisas. Um vitimismo crônico, qualquer coisa, a pessoa está para morrer ali, acha que não tem solução, ou fica esperando ali consolações dos outros, mendigando atenção, esse tipo de coisa. Racionalizações falsas, ideias erradas sobre as coisas, uma espécie de isolamento espiritual, tipo, a pessoa não quer viver de nenhum modo as verdades da vida, e ela foge disso, ela se isola de alguma maneira. E aos poucos a alma vai se despedaçando cada vez mais, Então, essas são as causas mais comuns do adoecimento da alma. A igreja se cura com técnicas rápidas. Todas elas exigem ordem interior, fortalecimento das potências da alma e o retorno à verdade. E é exatamente isso que a psicologia tomista oferece, um caminho concreto, realista e profundo de cura verdadeira. Antes de seguir... Eu achei a pergunta aqui. Da Miriam, ela fez, poderia, por favor, repetir o fim útil superior pela qual a alma foi criada? O fim útil superior pela qual a alma foi criada. Sim. Então, a alma foi criada, Miriam, para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e dele usufruir por toda a eternidade. Dito de uma maneira mais completa, Aqui eu disse de uma maneira mais simplificada, mas a alma foi criada com o fim de conhecer a verdade, porque conhecer a Deus requer conhecer a verdade, E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para conhecer a verdade, amar o bem e alcançar a eternidade. E fugir da mentira, Automaticamente, fugir da mentira. Então, a psicologia tomista, ela oferece esse caminho de cura realista, concreto, não ilusório, não tampa buracos, mas e também não é uma mágica, não é que a psicologia tomista vai instantaneamente curar aquela alma, isso
não funciona dessa forma, né? Requer um esforço da própria pessoa, mas existe um caminho de cura, e isso já é muito bom. Deixando isso bem claro que é a pessoa que tem que desejar, né? A cura, quando fala a cura da alma, a cura daquele trauma, a cura daquela situação, né? Não é o profissional, mas é a pessoa desejar. Uma vez que ela entra com esse desejo de melhora, a ferramenta, né, o que nós chamamos da psicologia tomista, ela faz um ordenamento sem absurdo. Nós tratamos pessoas já há um bom tempo, e quando a gente fala tratar, parece que é uma coisa absurda no meio da psicologia moderna, né? Não, mas você não trata a pessoa, né? Não é isso, a verdade. A pessoa está doente, justamente por isso, ela necessita desse tratamento. E muitas vezes o tratamento não é uma medida paliativa, não é para ontem, né? Muitas pessoas procuram a gente, eu estou com isso. O que eu faço para ter isso? Sim, nós podemos ajudar a pessoa através dos plantões, né? Mas muitas vezes o plantão revela para aquela pessoa que há um problema mais sério e que não vai ser um passe de mágica, não é uma hipnose que vai fazer ela ser feliz. Ela vai ter que olhar para os traumas, para tudo que foi falado anteriormente, né? E decidir, eu quero entrar por esse caminho para me ordenar interiormente e aprender a vivenciar bem as minhas emoções. Isso. Então, por mais que o psicólogo queira, né, a melhora da pessoa, se ela mesma não querer, nada vai dar certo, né? E por que a psicologia moderna não basta? É inegável que a psicologia moderna trouxe contribuições importantes, é claro, né, estudos sobre o comportamento, processos cognitivos, neurociências, mas apesar dos avanços, ela não basta, porque suas bases, em grande parte, está corrompida. Existe um problema ali fundamental. A psicologia contemporânea, na maioria de suas correntes, comete um erro gravíssimo. Ela tenta tratar o ser humano sem compreendê-lo em sua totalidade. A falta de visão integral, né? Trata-se de partes e esquece-se da pessoa, propriamente dita. E grande parte da psicologia atual fragmenta o ser humano. Ou trata o corpo isoladamente, ou a mente como se fosse meramente um circuito neural, as emoções como se fossem meros impulsos, o comportamento como se fossem meramente condicionados e nada mais, né? Mas o homem não é a soma das partes. Ele é uma unidade viva, uma alma racional encarnada, com inteligência, vontade, afetividade, como história, como moralidade, como vocação. E quando uma psicologia para essa unidade, ela pode até trazer algum alívio para os sintomas, mas ela não transforma a vida da pessoa. É como pintar as paredes de uma casa enquanto a sua estrutura está cedendo por dentro. Então, ela vai ficar uma aparência bonita, mas por dentro está em ruínas. E a negação da alma é o maior de todos os erros da psicologia moderna. Nós temos uma psicologia sem alma. E esse é um erro que destrói a raiz, porque a maioria das abordagens psicológicas modernas nega a existência da alma espiritual. Elas não reconhecem que o ser humano tem uma essência imaterial, criada por Deus, orientada à verdade, ao bem e à eternidade. E se não há alma, então o ser humano vira apenas um corpo complexo ou uma máquina emocional. E isso abre caminhos para terapias que eliminam o bem objetivo, né? Dizem que tudo depende do sentir, então depende do que a pessoa quer, depende do que a faz feliz. Justificam os vícios como se fosse uma identidade, né? Isso faz parte de você, isso está tudo bem, isso é da sua natureza. E às vezes não é uma desordem, é um vício. Apagam o papel da vontade, né, como se a pessoa não pudesse ali por ela mesma conseguir mudar uma atitude, uma forma de viver alguma coisa. Invalidam a dimensão espiritual, né, colocam isso como uma bobagem, substituem virtudes por técnicas de desempenho, e aí a pessoa não precisa ela mesma fazer um esforço, um movimento da liberdade da sua alma para adquirir virtudes, mas ela é meio que adestrada a certos comportamentos. E ensinam a aceitar a desordem ao invés de superá-la. Não é assim mesmo, a vida é assim mesmo, está tudo bem, né? E
Mas a verdade é simples. Sem alma, não há ordem possível. A pessoa vista, né, como um ratinho de laboratório. Você faz a experiência com ela e vai aplicando aquilo que talvez você entende melhor. Você vai condicionando o comportamento daquela pessoa para seguir aquilo que você entende ser o correto, né? Esse é o grande problema. Que é um perigo, né? Porque você está Justamente. entregando a sua alma ali na percepção da pessoa, não na verdade, propriamente dita. E outro erro é a negação da verdade objetiva, né? Caso do relativismo emocional mesmo. É muito comum na psicologia moderna a negação da verdade objetiva. Muitos profissionais se recusam a dizer o que é certo e o que é errado, até porque muitos profissionais nem sabem o que é certo e o que é errado, porque estão eles também desordenados na alma, né? São o que nosso Senhor Jesus Cristo chama nos evangelhos de cegos guiando outros cegos. Eu não estou dizendo que qualquer psicólogo que não seja tomista esteja nessa posição. Existem alguns profissionais que, embora não tenham tido acesso a essa preciosidade que é a psicologia tomista, têm coerência, né, e conseguem, de fato, ajudar as pessoas. Mas, dito de uma maneira geral, principalmente os profissionais que estão sendo formados hoje em dia, é bem isso, né, negam a verdade objetiva e substituem o bem pelo conforto. Vamos falar assim, não importa o que é, importa o que você sente. Mas isso cria um campo fértil para a confusão interior, para decisões destrutivas, para a inversão moral. Tudo em nome de uma chamada autenticidade emocional. Validar as emoções, né, assim, de uma maneira exagerada, acima da razão. E o resultado? Pessoas adoecem mais, mesmo fazendo terapia. Porque estão tentando se curar sem referência, sem eixo, sem realidade. Por isso, a psicologia moderna não basta. Porque não basta aliviar os sintomas, é preciso reordenar a alma. Não basta mudar o comportamento, é preciso formar a vontade. Não basta acolher as emoções, é preciso educar os afetos. E nada disso é possível sem reconhecer a verdade sobre quem é o homem, uma criatura racional, ferida pelo pecado, chamada à santidade, com sede de eternidade. E essa visão, somente a psicologia tomista oferece de forma completa, coerente e profundamente curativa. O que realmente cura? Verdade, virtude, ordem interior. E depois de compreender por que a alma adoece e por que tantos métodos fracassaram, é hora de, então, a gente perguntar aqui com honestidade. O que realmente cura? E a resposta é simples e luminosa, direta. Cura-se pela verdade, cura-se pela virtude, cura-se pela ordem. E essa é a grande beleza da psicologia tomista. Ela não ilude, não mascara. Ela conduz à raiz da alma e oferece as ferramentas reais para reerguê-la de dentro para fora. A verdade vem sendo trazida para o intelecto que, iluminado, consegue ordenar todas as demais potências da alma. Santo Tomás nos ensina que a primeira ferida da alma começa na inteligência, né, quando ela deixa de buscar ou de enxergar a verdade. Por isso, o primeiro passo de cura interior é iluminar a mente com a realidade. A verdade sobre quem eu sou, com qualidades, feridas, limites, potências, a verdade sobre o bem e o mal, e a verdade sobre a vida, ou sobre o seu sentido eterno. Uma psicologia que relativiza tudo, destrói a alma, mas uma psicologia que conduz à verdade, a liberta, né? Porque a verdade liberta. Porque só quem enxerga a luz sabe onde colocar os pés, no chão da realidade. Só a verdade nos faz conhecer a realidade como ela realmente é, né? Sendo até um pouco redundante aqui. Não como eu gostaria que ela fosse, ou como me falaram que é para me enganar, porque a realidade é objetiva. Se, por um lado, a fuga da realidade é reconhecida como loucura, a busca da realidade pela verdade é a cura e a verdadeira libertação. A pessoa se torna verdadeiramente livre quando ela conhece a verdade, né? Nosso Senhor já dizia isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saber o que é certo somente não basta, porque muita gente sabe o que é certo e não faz, né?
É preciso querer o bem com firmeza, e isso se chama virtude. A psicologia tomista entende que a cura da alma exige formação da vontade. A pessoa precisa aprender a perseverar no que é bom, mesmo que seja na base do esforço, resistir ao que é nocivo, mesmo que aquilo que é nocivo pareça prazeroso, mas se a pessoa sabe que não é bom, ela tem que resistir. Assumir responsabilidades com liberdade. Isso é virtude. E é ela que fortalece a vontade, rompe com o vício, combate a preguiça interior e sustenta o crescimento emocional, o desenvolvimento pessoal da pessoa. Vai aos poucos acontecendo uma harmonia entre os pensamentos, as escolhas, o afeto e as ações. Quando o intelecto está na verdade, a vontade está firmada no bem e os afetos seguem essa ordem. A alma reencontra a paz interior verdadeira. Não uma paz sensorial ou momentânea, não a paz que o mundo dá, né, vamos dizer assim, mas uma paz sólida, estável, fruto da ordem das potências. Não significa não ter problemas na vida, mas significa saber lidar com eles com inteligência emocional. Né? E a ordem interior não é um dom mágico, é uma construção, um caminho, um treinamento, dia após dia. E é isso que a psicologia tomista propõe, um método para restaurar a alma à sua forma saudável e elevada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Não vou demorar muito aqui, eu trouxe mais, mas eu vou falar para vocês só 2 exemplos práticos disso aplicado na vida real de pessoas que passaram por terapia, né? Claro que não vou dizer o nome das pessoas, vou trazer nomes fictícios, talvez, se eu disser um nome qualquer aqui, não é um nome real, mas só para que vocês consigam entender melhor a psicologia tomista aplicada à vida concreta da pessoa. Pensemos, por exemplo, numa mulher ansiosa e perfeccionista. Pela psicologia tomista, ela é conduzida a ver que a sua ansiedade nasce de uma ilusão, a ideia de que ela deve controlar tudo. E aí ela aprende a buscar a verdade com humildade, a confiar na providência, a fortalecer sua vontade para manter a ordem, mesmo diante das tensões, da pressão da vida, do dia a dia. Agora pense em um homem apático e viciado em distrações, o tempo inteiro só sentado no celular, no sofá, com o celular na mão, vendo vídeos, olhando WhatsApp, seja lá o que for. Ele é ajudado a reconhecer que perdeu o sentido do bem verdadeiro e se entregou ao prazer imediato. Tem alguma coisa errada aí, ele está deixando de viver a vida real para se transportar para uma vida virtual. Não que uma pessoa que senta no sofá por um tempo para ver alguma coisa no celular é apático, necessariamente não. Mas quando a pessoa só quer fazer isso, entendendo isso, que ela está trocando o bem verdadeiro por um prazer imediato. E com a restauração da sua vontade, o fortalecimento da vontade, o cultivo da fortaleza, um esclarecimento da inteligência para ela lembrar da vida real que ela tem para viver, aos poucos ela volta a fazer escolhas conscientes, mesmo diante da dificuldade. Ou pensa numa mãe impulsiva e explosiva com os filhos. Em vez de apenas desabafar, ela é ajudada a entender a sua afetividade, a identificar os movimentos das paixões e a educá-los com a razão, com a paciência, com a caridade. E, em todos esses casos, não se mascara a dor, só se vai à raiz. E é com a verdade, com a virtude, com a ordem, aquilo que parecia ser impossível começa a se reordenar. E essa cura, ela é profunda e verdadeira. Não é ausência de dor, mas presença de sentido, firmeza interior, clareza mental. E é isso que a psicologia tomista oferece. Uma psicologia realista, porque parte da natureza humana, completa, porque abarca todas as dimensões da alma, e curativa, porque leva a pessoa ao seu estado de saúde verdadeira. Bem completo, né? Vamos talvez abrir para as perguntas. Então, Fechar, né? Já passou de 1 hora já, pessoal.
não é a ponta do iceberg, que é o problema, né? As pessoas, às vezes, só vista aquele pedacinho de gelo e falam, tá bom, seria eu consigo passar com o meu navio próximo àquilo, né? Aí quando você está passando com o navio, acontece aquilo que aconteceu com o Titanic, ele afunda, porque aquele pedacinho de gelo sob a água, né? Ele, por debaixo da água, tem um pedaço imenso de geleira. E muitas das vezes, né, as psicologias modernas, elas tendem a mascarar essa dor para ficar só reluzente aquilo que é, ou seja, um pedacinho do gelo, né? É difícil, gente, não é fácil. Você tratar de uma dor, principalmente enraizada, uma dor que está presa à sua alma, aquilo que você vivenciou. A Liliane falou uma coisa aqui que é importante. Eu decidi, mas tirei ajuda, porque não é tão fácil, né? O meu direcionamento em combater aquele problema da dislexia era algo forte em mim, mas não me ajudou naquele momento. Bem mais tarde, eu tive que precisar recorrer a um psicólogo. Processo terapêutico, né? Para Sim, ajudar a superar. sim. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Eu posso já partir para a finalização, para revelar para vocês qual que é a surpresa que eu preparei para vocês, lembram? Que eu disse que teria uma surpresa final? Então, antes eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, comentar, perguntar. Muito conteúdo, muita coisa, né? Mas, às vezes, alguém queira dizer algo. Enfim. Sim. Bom, se alguém quiser falar... Ritinha, a senhora quer falar? Eu acho que ela não ouviu. Senhora Rita, a senhora quer falar alguma coisa? Só gratidão e também, assim, evidenciar a importância de tudo que vocês colocaram para a gente. Assim, como que algo que nos sacode, nos acorda de letargias, pequenas ou grandes, dependendo do espectro de cada situação. Mas é isso, foi muito importante, muito importante. Eu não sei assim muito, mas eu gostaria de conclamar a todos, não percam essa oportunidade, é única, não percam essa oportunidade. Porque, assim, é muito importante, sacode a gente, alerta a gente, assim, coisas que às vezes a gente passa batido, vai na manada, vai na onda, né? E precisa acordar, precisa... E essa é uma chamada, né? Foi importante que eu vinha numa adoração, vinha com meu filho no carro, e ele também foi ouvindo e absorvendo. Então, isso é muito bom. Muito bom. Então, eu estou muito grata, viu? A vocês dois. Que ótimo, obrigada. Gente, a Ritinha, eu estou chamando ela com essa intimidade toda, Ritinha, porque ela me acompanha há muitos anos, já é uma pessoa muito querida, eu tenho como uma mãe, ela me tem como filha, a gente tem um relacionamento bom, né, senhora Rita? E ela me acompanha de educação dos filhos, ela já com o filho crescido, mas ela queria aprender para melhorar, né, eu fiz também o curso, então é uma pessoa que nos acompanha, assim, há muitos anos já. Mas se mais alguém quiser falar, o Jean vai estar atento aqui, ele me fala, e eu paro aqui para poder responder alguma pergunta, se fizer necessário, mas eu vou já caminhando aqui para a gente finalizar. Chegamos ao fim da nossa super aula, mas este pode ser só o começo de uma nova fase na sua vida, e ao longo deste encontro, você compreendeu por que a alma adoece, o que realmente cura, e por que a psicologia tomista é a única abordagem capaz de restaurar profundamente a pessoa humana. E agora eu quero te fazer um convite real, acessível e transformador.
Eu falei com vocês que deixei algumas surpresas para essa aula, e agora eu vou explicar um pouco o que é. Nós teremos, para o pessoal, né, porque outras pessoas podem estar vendo essa aula por outros meios, mas para o pessoal que estiver no grupo do WhatsApp da reinauguração da clínica, elas receberam alguns bônus gratuitos, na verdade vão receber ainda, né, nós já mandamos um vídeo, mas ainda vamos mandar os bônus, que é um mini curso exclusivo, As 3 Potências da Alma e a Ordem Interior. É um conteúdo claro e acessível para aprender de forma prática como funciona o intelecto, a vontade e a afetividade, e como começar a reordenar a sua alma a partir disso. Vamos enviar também uma meditação guiada, um recolhimento que vai ajudar na ordem interior, uma experiência breve, profunda e restauradora, baseada nos princípios tomistas, para ajudar a encontrar a paz interior e a clareza emocional. E um e-book digital, O que é a Psicologia Tomista e por que ela transforma vidas, é um material introdutório e essencial para quem quer aprender de forma objetiva, porque essa abordagem muda radicalmente a maneira de viver, pensar, sentir, escolher. E esses bônus são gratuitos e serão enviados para todos os que participarem conosco, todos aqueles que estão participando conosco dessa reinauguração e que estão no grupo do WhatsApp. Então, mesmo as pessoas que entrarem depois, poderão também ter acesso a esse material. Mas não para por aí. Além dos atendimentos em psicoterapia individual, nós temos a avaliação de saúde mental, temos o plantão psicológico, que é, como o Jean já citou aqui, é um atendimento emergencial, né? Assim como a gente tem os plantões médicos, né? A pessoa tem um pronto-socorro no hospital para atender uma necessidade urgente do corpo, nós temos na psicologia o plantão psicológico para atender casos emergenciais. Então, a pessoa precisa de uma luz, de um conselho, de uma orientação, em uma situação específica, e o plantão ajuda muito para esses casos. Ou a pessoa tem dúvida se a psicoterapia é para ela ou não, às vezes pelo plantão ela consegue saber. E outros serviços que nós já mencionamos no vídeo, que nós já mandamos para vocês, mas estamos também relançando o programa de mentoria em psicologia tomista. É um programa onde você consegue aplicar a clínica na sua vida prática, por você mesmo. À medida que você vai iluminando a sua inteligência, você vai reordenando ali a sua vontade e a sua afetividade. A mentoria já está em andamento, nós demos uma parada para reestruturar, mas agora vamos voltar com tudo, e com a graça de Deus. Para os alunos que já estão presentes, não muda nada, só a plataforma. E estamos com um novo site, e aos poucos nós vamos transferir o material que nós já temos e os alunos para a nova plataforma. Aos que estão chegando agora, eu vou explicar brevemente do que se trata. Após anos atendendo pessoas que desejam ir além da terapia, e aprender a ordenar a alma, vencer os vícios, amadurecer os afetos, viver com clareza, nós criamos um programa especial, que é um caminho para quem deseja sair da repetição dos mesmos erros emocionais, aprender a lidar com sentimentos difíceis com sabedoria, fortalecer a vontade e quebrar o ciclo de autossabotagem, crescer em virtude e tomar decisões mais firmes, mais ordenadas, mais conscientes e livres, restaurar a dignidade da própria alma, da própria vida. O que o programa oferece? Aulas ao vivo, com base na psicologia tomista e na vida concreta, acompanhamento em grupo com direcionamento prático, às vezes exercícios formativos, fichas de autoavaliação, orientações para o dia a dia. E agora, nesse relançamento, um bônus com conteúdos especiais sobre relacionamentos, temperamentos, maternidade, paternidade, vocação, trabalho, todas essas coisas que fazem parte da vida, né, e que, à medida que a gente vai compreendendo a psicologia tomista, como é que ela funciona, nós vamos sabendo aplicar ela nas diversas áreas da nossa vida. É como levar a clínica para dentro da sua rotina, com base, com verdade, com método. Tudo isso com acompanhamento sério, conteúdo profundo e uma linguagem acessível a todos os que desejam ser pessoas melhores.
O seu próximo passo, né, o passo mais importante é agora você olhar para dentro de você, ver qual a transformação que a sua vida precisa e dizer sim a essa verdade, né? Dar esse passo, ter a coragem de dar esse passo. E temos